Olá pessoal, eu sou o professor Flórido, vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês do sistema articular que espero que ajude todos vocês nos estudos posteriores sobre esse sistema. Coloquei aqui junturas, mas junturas ou articulações diz respeito ao mesmo sistema, certo? Conceito: são conexões entre partes rígidas do esqueleto. Que partes rígidas seriam essas? Cartilagens, ossos e dentes. Então lembrem, não conceituar articulações somente como ponto de encontros entre os ossos, porque cartilagens e ossos também, aliás, e dentes também entram nesse contexto, viu? As funções das articulações é justamente permitir os movimentos corporais e, por acaso, nos locais onde não permitem movimentos, elas conferem proteções aos órgãos internos. Exemplos bem clássicos de serem entendidos são, por exemplo, as articulações do crânio. Joia? Nós temos aqui a classificação. As articulações elas podem ser classificadas de 3 tipos. Essas classificações elas são de acordo com o material interposto. O que é material interposto? É o material que se encontra entre os ossos. Se por acaso entre os ossos eu encontrar tecido conjuntivo fibroso, essa articulação ela é classificada como fibrosa. Se naquela articulação eu encontrar cartilagens articulando, então eu tenho articulações cartilaginosas. E se por acaso entre aqueles ossos eu tiver a presença do líquido sinovial, ela é considerada como articulações sinoviais. Falando aqui somente das articulações fibrosas, onde eu já falei para vocês que o elemento interposto, o material interposto, é justamente tecido conjuntivo fibroso. Mobilidade reduzida, vocês vão entender isso no decorrer da apresentação. E as articulações fibrosas são subdivididas em 3. Suturas, sindesmose e gonfose. Você pode pensar, todas essas 3 articulações têm o mesmo material interposto, que é tecido conjuntivo fibroso. Então, por que não tem o mesmo nome? O que as faz diferenciar entre si? A diferença entre elas é justamente no tempo de permanência desse tecido conjuntivo fibroso. Nas suturas, esse tecido conjuntivo fibroso ele desaparece com o passar do tempo. Então, as suturas elas são consideradas como temporárias. Na sindesmose e na gonfose, esse tecido conjuntivo fibroso ele permanece por toda a vida. Então, sindesmoses e gonfoses elas são classificadas como permanentes. Então, a diferença entre suturas e sindesmose e gonfose é justamente isso. Suturas são temporárias, porque o tecido conjuntivo fibroso permanece um certo tempo e desaparece. E na sindesmose e gonfose, elas são consideradas como permanentes, porque o tecido conjuntivo fibroso permanece por toda a vida. Falando agora somente das suturas, podem ser classificadas de 3 tipos: serreada, escamosa e plana. O que vai diferenciar essas suturas é a forma de encaixe entre os ossos. Por exemplo, sutura serreada. Percebam que essa articulação, essa sutura, ela recebe esse nome serreada ou denteada, tanto faz, porque a forma de encaixe é semelhante a dente de um serrote. Tanto essa articulação, que é a articulação parieto-frontal, que também pode ser denominada como articulação coronal, e essa articulação também, que é a articulação interparietal. Esse é o nome, articulação interparietal, que também pode ser chamada de articulação sagital. Ela é considerada como uma sutura serreada, devido à forma de encaixe ser semelhante a dentes de serrote. Já essa articulação, é a articulação parieto-occipital, ela é classificada também como uma sutura serreada, devido à forma de encaixe ser semelhante a dentes de serrote. Só que ela tem um nome, né? Essa é a articulação parieto-occipital, que é a mesma coisa que lambidoide. Tanto faz. Então, pessoal, essas 3 articulações,
elas são classificadas como articulações fibrosas sutura serreada. É a classificação das três, devido à forma de encaixe, e recebem nomes diferentes. Essa, a articulação parieto-frontal ou coronal, a articulação interparietal ou sagital, a articulação parieto-occipital ou lambdoide. A articulação fibrosa sutura escamosa, nós temos aqui como exemplo essa articulação, que é a articulação temporo-parietal. Por que escamosa? Porque a forma de encaixe entre esses ossos, ela se dá de forma semelhante a uma escama de um peixe, onde o temporal fica sobreposto em relação ao parietal. Temporal sobreposto com parietal. Então, o nome dessa articulação é a articulação temporo-parietal. A classificação dela é a articulação fibrosa sutura escamosa. As articulações fibrosas suturas planas, nós temos aqui 3 exemplos, que são esses. Por que suturas planas? Por causa da forma de encaixe, que pode ser reta, plana ou com curvas, mas curvas que não caracterizem dentes de serrote. Então, no exemplo, articulação internasal, articulação intermaxilar, e aqui a articulação interpalatina. São 3 exemplos que nós estamos citando para vocês das suturas, das articulações fibrosas, suturas planas. Aqui temos a imagem de um bebê, né, para vocês perceberem aqui uma medição do perímetro craniano. Vocês sabem que o crânio de um recém-nascido, ele não tem os ossos completamente formados ainda, apresenta uma grande quantidade de tecido conjuntivo fibroso, e as fontanelas, as populares muleiras, né? Essas medições, elas levam um padrão, né? Precisam seguir um padrão, onde será analisado, de acordo com a sua faixa etária e a medida do perímetro, se aquela criança está em desenvolvimento normal ou não. As articulações fibrosas sindesmose, ela também apresenta tecido conjuntivo fibroso, né, com material interposto. E nós citamos aqui alguns exemplos para vocês, como por exemplo, a articulação entre os corpos do rádio e da una. Então é essa membrana interóssea, que é formada por tecido conjuntivo fibroso, que permite essa classificação dessa articulação. Atenção, a articulação fibrosa sindesmose é entre os corpos do rádio e da una, não é entre as extremidades, não. E entre a tíbia e a fíbula, também entre os corpos e na extremidade distal. Vou repetir. Articulações fibrosas sindesmose entre os corpos do rádio e da una. E entre os corpos da tíbia e fíbula e na extremidade distal da tíbia e fíbula. Articulação fibrosa gonfose é a articulação que se dá aqui, através da raiz do dente e o osso, que pode ser o maxilar ou a mandíbula. Entre a raiz do dente e o osso, aqui nesse meio existe uma membrana de tecido conjuntivo fibroso, que é o que caracteriza essa articulação ser classificada como fibrosa gonfose. O nome dessa articulação é a articulação dento-alveolar. Chegamos agora nas articulações cartilaginosas, que podem ser classificadas de 2 tipos, sínfise e sincondrose. O que vai diferenciá-las é o material interposto. No caso das sínfises, o que está entre os ossos, ou seja, o que está se articulando, são cartilagens fibrosas. Na sincondrose, o material interposto é cartilagem hialina. Então fica aqui bem fácil de entender, porque você já conhece essas áreas do corpo que eu vou mostrar. Nesse exemplo aqui, essa cartilagem, ela é cartilagem fibrosa, que fica entre os ossos púbicos. Então o nome dessa cartilagem é sínfise púbica e a classificação dessa articulação é cartilaginosa sínfise. O outro exemplo de cartilaginosa sínfise
são através dessas cartilagens, que são os discos intervertebrais. Então, também são consideradas simples porque essa cartilagem ela é uma cartilagem do tipo fibrosa. Não esquece isso, não. Já as cartilaginosas sincondrose, exemplos clássicos e fáceis também de entender, porque vocês já sabem essas regiões. Articulação externo-costal. Essas articulações, onde os ossos tocam essas cartilagens costais. Essa cartilagem ela é do tipo hialina. Então, por ser hialina, caracteriza essa articulação ser sincondrose. E aqui na base do crânio tem a articulação esfeno-occipital, que também apresenta cartilagem hialina, que permite o crescimento do nosso crânio. Então, também é considerada como articulação cartilaginosa sincondrose. O nome dela é articulação esfeno-occipital. Articulações sinoviais, como você já sabe, o material interposto é o líquido sinovial e ela apresenta alguns elementos de composição, como a cápsula articular, a cavidade articular, o líquido sinovial, ligamentos, meniscos e discos, que dá para a gente ter uma noção nessas imagens. Eu tenho aqui uma articulação, certo? Ao redor dessa articulação, nós temos aqui a cápsula articular. Essa cápsula articular, ela permite estabilidade a essa articulação, permite que esses ossos fiquem fortemente unidos. Só que na parte mais interna fica um espaço. Esse espaço ele é chamado de cavidade articular. Não é um espaço vazio, é um espaço preenchido pelo líquido sinovial. Esse líquido sinovial ele é produzido aqui nas extremidades dos ossos, através da superfície articular que é formada por cartilagem hialina. E essa produção de líquido sinovial que se dá nessa cartilagem, ela é estimulada através de movimentos. Então, quanto mais movimento você fizer, mais lubrificada estará a sua articulação. Nesse exemplo, nessa imagem, dá para a gente perceber aqui os ligamentos. Ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Esses ligamentos não permitem que as articulações façam movimentos indesejados. Então, resumindo, os ligamentos também permitem estabilidade. Os ligamentos também permitem as articulações, certo? Se por acaso você tiver uma desarticulação óssea, se por acaso o osso sair do lugar, como é chamado no senso comum, você teve uma luxação. Então, alguns casos podem estar relacionados com as luxações. Percebam aqui, na articulação do joelho, entre o fêmur e a tíbia, essas estruturas que estão em azul. Na parte anterior, dá para perceber bem claro aqui. Isso nós chamamos de meniscos. E aqui na articulação temporomandibular nós encontramos um disco. A diferença entre um menisco e um disco é o tamanho, mas a função é praticamente a mesma. A função dos dois, tanto do menisco quanto do disco, é amortecimento de impactos. É também o direcionamento, a orientação do líquido sinovial que existem nessas articulações. As classificações morfológicas das articulações sinoviais são esses seis tipos, planas, gínguimo, trocoide, condilar, encela e esferoide. Primeiro exemplo, articulações sinoviais planas são aquelas articulações que a forma de encaixe ou se dá de forma plana ou ligeiramente curva. Nós temos aqui esse exemplo, que é a articulação sacroilíaca, certo? A articulação sacroilíaca ela tem uma pequena curva que faz ser caracterizada como sinovial plana. Outros exemplos são as articulações intercárpicas, ou seja, entre os ossos do carpo. Também são classificadas como sinoviais planas, devido à forma de encaixe, ser plana ou ligeiramente curva. Articulações intercárpicas. E as articulações intertársicas, entre os ossos do
tarso, que também recebe a mesma denominação devido às articulações serem de forma, os encaixes serem de forma planas ou ligeiramente curvas. Articulação sinovial gínglimo são aquelas articulações que permitem movimento unidirecional, ou seja, faz um movimento em uma única direção, que seriam a flexão e a extensão. Exemplo clássico, a articulação do cotovelo, a articulação húmero ulnar. Nós só conseguimos fazer nessa articulação flexão e extensão. E essas articulações entre as falanges também, articulações interfalangianas, também são exemplo de sinovial gínglimo devido a fazerem apenas movimentos em uma única direção, ou seja, flexão e extensão. A articulação sinovial em célula é essa articulação. Recebe esse termo devido ao anatomista que fez essa classificação achar o encaixe semelhante a uma célula no dorso de um cavalo, ou seja, uma superfície côncava com uma superfície convexa. O único exemplo que nós podemos citar é essa articulação, a articulação carpo-metacárpica do polegar. Ok? Articulações sinoviais esferoides. Nós podemos, no exemplo aqui, mostrar a articulação do ombro, que é a articulação glenohumeral, e a articulação do quadril, que é a articulação coxo-femoral. Por que esferoides? Porque a forma de encaixe se dá de forma semelhante ao segmento esférico. Joia? E aqui, as articulações sinoviais trocoide são aquelas articulações que apresentam segmento cilíndrico que permite o movimento em torno de um eixo. Olha o outro exemplo aqui, ó. Segmento cilíndrico que permite o movimento em torno de um eixo. Nesse caso, entre C1 e C2, entre o atlas e o ápice. Ou seja, o nome dessa articulação é a articulação atlanto-axial. Essa articulação ela se dá nas extremidades entre o rádio e a una. Repetindo, sinovial trocoide são aquelas articulações que apresentam segmento cilíndrico que permite movimento em torno de um eixo. Nesse exemplo, quando você faz rotação da cabeça. Sinovial condilar são aquelas articulações que se dão através de côndilos, onde a superfície articular ela é dada através de côndilos que alguns ossos vão possuir, como por exemplo a articulação do joelho, a articulação atlanto-occipital, através dos côndilos do occipital, e a articulação temporomandibular, a ATM, através dessa estrutura que é o côndilo da mandíbula. Processo condilar da mandíbula. É isso, pessoal. Deixei aqui um recadinho para vocês. Se a preguiça aparecer de surpresa, coloque-a para estudar. Sucesso para